Bem, hoje o nosso tema é criando uma cultura de excelência. E o primeiro que eu queria abordar com vocês é o porquê que criar uma cultura de excelência, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, familiar, é tão importante hoje no nosso dia a dia. E eu acredito que a gente possui hoje um vilão muito grande chamado improdutividade, o desperdício, que ele entra hoje nos nossos negócios e ele rouba o nosso tempo, ele rouba o nosso dinheiro. A improdutividade, o desperdício, é aquele dinheiro que fica na mesa. É um dinheiro que o seu cliente não está pagando, você não está recebendo, é um dinheiro que está indo diretamente para o ralo, porque é um dinheiro que poderia ter sido gerado mais valor, aquela hora do seu time que poderia ter produzido mais valor, aquela hora do seu recurso, do seu equipamento que poderia ter produzido mais valor, mas não gerou um desperdício ou ficou ocioso e você deixou um dinheiro ali na mesa. Simplesmente aquele valor foi desperdiçado e foi jogado fora, um dinheiro que não volta mais. E isso acontece muito dentro de várias organizações e dentro do nosso próprio dia. Não sei quem aqui, e aí conversa aí comigo, podem mandar mensagem à vontade no chat, podem mandar dúvidas no chat, e aí no final a gente vai ter um tempo para respondê-las. Mas não sei quem aqui já teve a seguinte sensação: chegar no final do dia de trabalho completamente exausto, mas sentir que não produziu nada, sentiu que o dia foi muito improdutivo. Queria que você comentasse se você já passou por isso, chegar no final do seu dia de trabalho e sentir que foi completamente improdutivo. Você trabalhou muito, você está cansado, você fez muita coisa, mas você sente que você não gerou valor. E esse é um dos sintomas de que você está num sistema que não é de excelência, que não traz o maior valor. Você faz muito esforço para gerar pouco resultado. Então, a excelência, o que a gente vai procurar é produzir mais, gerar mais valor, seja para os nossos clientes, seja para a nossa família, seja para nós mesmos, com menos esforço. O que a gente quer com a excelência é cumprir objetivo e metas de forma clara e objetiva e sistemática. A gente não quer que seja um dia de sorte, que as estrelas se alinharam, que a gente acordou motivado e aí a gente trouxe o resultado. Então, a excelência, ela vai trazer resultado independente da nossa motivação, independente se a gente teve um dia bom ou ruim, ela vai trazer resultado porque o sistema que você tem foi preparado para gerar resultados. E é isso que a gente quer numa cultura de excelência. E como comentei, essa live é uma forma de divulgar a Escola de Negócios Verbo, onde a gente vai tratar os princípios do Reino de Deus. É uma escola que trata dos princípios cristãos para serem aplicados nos seus negócios, que vão trazer os resultados para o seu dia a dia. Então, são princípios milenares que estão dando certo há milênios, que já foram provados cientificamente, muitos deles, que dão resultados e eles são aplicados aos seus negócios, são aplicados ao seu dia a dia, são aplicados à sua equipe, são aplicados à sua gestão. E um desses princípios, que é um dos mais conhecidos no meio cristão, é o que está lá em Colossenses 3, 23 e 24, que é um dos princípios que é ensinado na escola, que fala que tudo que você fizer, você vai fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Esse é o versículo que eu acredito que é o versículo da excelência na Bíblia. É onde a Bíblia está dizendo que não é só no seu dia a dia, não é só no seu dia a dia da igreja, não é só para a sua família, não é só para o seu lado pessoal, mas no seu trabalho, a Bíblia te inclina a ser excelente, te demanda a ser excelente, fazendo como se você não estivesse fazendo para o seu patrão, mas como se você estivesse fazendo para Deus. E essa é uma mentalidade que vai trabalhar numa das fundações da excelência que a gente vai conversar aqui, que é da sua identidade, da forma como você se enxerga. E isso muda completamente o jogo. Seja muito bem-vindo, Tadeu, seja muito bem-vinda, Carol. Caio te respondendo, a live sim vai ficar gravada, mas pode também agora encaminhar para as pessoas que você acredita que vão ver valor no que está sendo dito aqui, no que está sendo ensinado, porque ainda tem bastante tempo e bastante conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. Aproveitando esse gancho, não sei quem aí está preparado para tomar notas, mas quem tiver papel e caneta eu recomendo, porque no final a gente vai fazer um desenho, como a gente gosta de dizer na consultoria, um framework, que a gente vai trabalhar com vocês para visualizar melhor como criar essa cultura de excelência. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente quer falar é o que é cultura.
Porque se eu estou falando de cultura de excelência, eu estou abordando não só o lado da excelência, mas estou abordando o lado da cultura. E cultura é aquilo, e essa é uma definição que não é minha, é do Herb Kelleher, que foi o cofundador da Southwest Airlines, que ele diz que cultura é o que você faz quando ninguém está olhando. Então a cultura não é algo que você vai escrever num papel da sua empresa, você vai treinar o seu time e eles de repente vão ter uma cultura. A cultura é aquilo que é criado no dia a dia, a cultura é aquilo que você percebe só de chegar no lugar. Então se você já viajou para fora do seu estado ou para fora do seu país, para um lugar que tinha uma cultura muito diferente da que você está acostumado a viver, ou até mudando de bairro, você percebe uma mudança cultural, no tom de voz das pessoas, na forma como elas se vestem. Tudo é representado pela cultura. E a cultura também gera ações e atitudes. Ela molda muitas das suas formas como você enxerga você mesmo, como você enxerga os outros, como você enxerga o seu trabalho. E a gente tem que trabalhar nessa cultura, nesse sistema que monta essa cultura da sua organização para que você consiga atingir a excelência. E qual que é a cultura atual que a gente enxerga em muitas das organizações que a gente trabalha ou que a gente possui? A primeira delas é o do apagar incêndio. O nosso mundo ocidental, ele ama o bombeiro, ele ama aquela pessoa que vira o super-herói dentro da sua organização. O super-herói dentro da organização é a pessoa que ela quer resolver todos os problemas. É aquela pessoa que quando o chefe está com um problema, ele chama aquela pessoa e tem aquela confiança de que agora que o Daniel Vilar entrou, o problema vai ser resolvido. Então seja muito bem-vindo, Daniel, seja muito bem-vindo, William, Luiz Godines. E essa cultura de que você vai ter um salvador, de que você vai ter uma pessoa que vai resolver todos os problemas da organização, ela pode estar minando o seu sistema de excelência. E aí tem um caso muito emblemático que foi vivido na Toyota, onde uma linha inteira de vendedores de alta performance foi demitido porque eles davam resultados, mas eles davam resultados burlando processos. E aí a liderança da Toyota falou, olha, não é assim que a gente gera resultados aqui. E a Toyota, para quem não conhece, é a grande referência hoje quando a gente fala de excelência operacional. E aí ele deixou os vendedores que eram considerados medíocres, mas que seguiam as regras do jogo, e em poucos meses, em poucos anos, os resultados daquela unidade multiplicaram sistematicamente. Por quê? Porque ele valorizou o sistema e não os super-heróis. E muitas vezes a gente tem uma cultura de valorizar o apagador de incêndio, o super-herói. Eu, particularmente, já vi uma expressão que eu gosto muito que se chama vício em urgência, e eu já me identifiquei muito com isso, que é aquele momento em que seu dia começa a pegar fogo, você tem uma crise para resolver, e quando você sai, você fala, nossa, hoje eu gerei valor para minha empresa. Porque é gostoso a sensação de você sentir que você saiu de uma crise bem, que você saiu do outro lado, que você venceu, matou o leão do dia. Então, enquanto o sistema de excelência muitas vezes é considerado que ele vai criar um sistema monótono. Ele vai ser monótono porque ele vai criar padrões muito claros de execução, onde o seu time vai saber o que fazer, vai performar conforme o esperado, não acima nem abaixo, mas conforme o esperado, e aquilo sistematicamente vai te trazer resultados previsíveis e crescentes, porque junto com essa cultura de excelência, existe a cultura da melhoria contínua que a gente vai falar aqui. E aí, quais são outras culturas além desse apagador de incêndio? A gente tem a cultura do improviso. O brasileiro adora a gambiarra, né? A gente adora na nossa cultura falar do nosso jeitinho, da nossa malemolência, e isso muitas vezes atrapalha a gente atingir os nossos resultados. Porque se a gente sempre está dando um jeitinho, a gente nunca está fazendo o processo ou entregando o resultado da forma como ele deveria ser feito. Então, o jeitinho, o improviso, ele é um outro vilão que atrapalha a cultura da excelência. Uma outra cultura que é contra a cultura da excelência é a de baixa responsabilidade. Então, você tem muitas vezes um cenário do super-herói, aquela pessoa que sempre assume a responsabilidade, logo, se o Robson está assumindo a responsabilidade, eu não preciso assumir. Ou então aqueles departamentos que são completamente cilados dentro da organização, e aí está a casa pegando fogo, o extintor está do seu lado, mas você fala, eu não sou da brigada de incêndio. E aí você deixa o circo pegar fogo. Então,
A baixa responsabilidade é uma outra cultura que a gente vê muito nas organizações, que são uma contracultura por o que a gente quer aqui quando a gente vai falar de criar uma cultura de excelência. E o que são os vilões principais que atuam dentro dessa cultura? E aí seja muito bem-vindo, Carol, seja muito bem-vindo, Eric. Estamos falando aqui sobre cultura de excelência. A gente já falou um pouco sobre o que é cultura, que é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. A gente falou um pouco da cultura atual das organizações que são diferentes dessa cultura de excelência. E agora vamos abordar os vilões que atrapalham a gente atingir a excelência. O primeiro deles é o desleixo. É você não ter um padrão. Você acreditar que está tudo bom do jeito que está. Você não se cobrar que seja melhor do que foi hoje, melhor do que foi ontem. Esse é um dos principais vilões e o mais fácil de identificar. Mas tem um segundo vilão, que ele trabalha exatamente no extremo oposto do desleixo, que é o perfeccionismo. E o perfeccionismo é um vilão que muitas vezes passa despercebido e se confunde com a excelência. Porque na justificativa de você querer fazer algo melhor, na intenção de fazer algo melhor, você deixa de buscar a excelência e busca o perfeccionismo. Só que enquanto no desleixo você não está se importando para como aquilo está sendo feito, para o resultado que aquilo está sendo feito, no lado do perfeccionismo você também está querendo que tudo seja feito de uma forma tão perfeita que nunca sai do lugar. E aí você gera improdutividade, você gera retrabalho, você gera atraso, microgestão, nunca está bom, o time fica frustrado, fica para baixo, porque você está buscando uma perfeição, e a perfeição não existe. Você está se comparando com pessoas que estão vivendo algo completamente diferente do que você, uma realidade completamente diferente da sua, e aquilo não existe. Então, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, tanto o desleixo quanto o perfeccionismo são vilões que vão impedir de você de atingir a excelência. Então, Pedro, beleza, você falou do que não é a excelência, mas o que então é a excelência? O que a gente quer quando a gente fala de criar um sistema de excelência? Então, a gente quer, primeiro, ter uma visão. E aqui é o momento que eu falei com vocês, que vocês podem começar a desenhar o que eu vou começar a escrever aqui com vocês. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Eric, também, o Foco Magis aqui e o Cadu, sejam muito bem-vindos para a nossa live. Vamos entrar agora no que é essa cultura de excelência. E aí a primeira coisa que eu queria que você construísse, a gente vai construir uma casa e você vai construir um pilar. E esse pilar vai se chamar visão. Porque o que vai sustentar o resultado do que você quer atingir é a visão. É você entender o que é o ser excelente. Então, você entender que não é porque você está ocupado que você está produtivo. Porque se você estiver trabalhando fora da sua visão, se você estiver trabalhando fora do que é aquilo que você quer atingir, você está sendo improdutivo, você está gerando desperdício. Então, o seu objetivo do seu time, da sua área, da sua vida, tem que estar muito claro. O que é resultado para você? O que você quer atingir com as suas atitudes? Então, o primeiro passo para você construir a excelência é ter claro uma visão. O que é a sua visão do excelente? Então, vamos pegar um exemplo muito simples e cotidiano. Eu tenho uma padaria. O que é um pão excelente? É um pão que não está queimado de mais nem de menos, é uma fornada que sai sempre no mesmo padrão, é uma fornada que sai pontualmente, é um volume de demanda que meus clientes não ficam esperando na fila. O que é a visão de excelente para a minha padaria? Como é que eu visualizo essa padaria funcionando de maneira excelente? Isso é a primeira coisa que eu preciso entender. Qual que é a minha visão? Aonde eu quero chegar? O que eu quero atingir? Se eu estou rodando uma rotina, quais são os indicadores e as metas que eu tenho? Que aí vem para o segundo, que é o segundo pilar, metas. Você precisa ter objetivos e metas. Então, se você está construindo aí a sua casinha enquanto eu falo, constrói o seu segundo pilar, porque você vai precisar desdobrar essa visão em números, em metas, em algo atingível, em algo claro, que você consiga enxergar aquilo evoluindo. Porque esse objetivo, essa visão, muitas vezes vai ser muito genérica, ela vai ser muito abrangente, ela vai ser superficial. E trazer objetivos e metas é o que vai tangibilizar, vai tornar mensurável se você está evoluindo ou não. Então, vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho uma visão
de ser uma pessoa saudável. Eu quero ser um idoso saudável, eu quero chegar na minha velhice saudável, eu quero chegar bem, não quero ter problema de mobilidade, eu quero conseguir me movimentar, quero conseguir jogar futebol com os meus netos, eu tenho essa visão do meu futuro. Mas como que eu torno isso mensurável? Eu tenho que ter um peso que eu quero atingir, eu tenho que ter uma massa muscular, eu tenho que ter um formato de alimentação de macronutrientes que eu tenho que ingerir por dia. Então eu consigo, conversando com profissionais, fazendo pesquisas, entender quais são as métricas e as metas que eu preciso atingir para que no futuro eu atinja a minha visão, para que eu consiga ir construindo ao longo do caminho o resultado que vai me levar à minha visão. Seja muito bem-vindo também, Guilherme. Então, a meta ela vai transformar a sua visão em algo mensurável. A segunda coisa que a sua meta vai fazer é te dar foco e prioridade. E quando eu falo de ter foco e falo de ter prioridade, a gente está falando principalmente na gente saber o que não fazer. Hoje a gente vive num mundo em que tem muitas demandas surgindo o tempo inteiro, muitos stakeholders ou pessoas interessadas nas nossas ações, nas nossas atitudes que demandam da gente, e a gente precisa saber dizer não para elas. A gente precisa saber não estar ocupado o tempo todo com o que não é prioridade, com o que não é importante. Então, foco e prioridade são resultados que você tem a partir do momento que você tem metas e você vai trabalhar para atingir essas metas. E o terceiro ponto que a gente vai ter quando a gente trabalha com metas é o que não é medido não é melhorado. Então, o primeiro passo para você conseguir trabalhar num dos pilares que a gente vai falar aqui, que é o da melhoria contínua, é você ter métricas para poder medir. Onde não há padrão, não há melhoria. Vou dar um exemplo aqui do cotidiano, por exemplo, de um motorista de Uber. O motorista de Uber hoje fez 50 viagens. Eu quero que vocês me digam aí no chat se 50 viagens é bom ou é ruim. O que vocês acham? Um motorista de Uber que está rodando aqui na cidade do Rio de Janeiro, começou o dia dele e ele fez 50 viagens hoje. Isso foi bom ou foi ruim? Normalmente, a nossa resposta vai ter que ser, depende. Qual que é o objetivo dele? Qual que era a meta dele? Ele queria fazer 30 e fez 50? Ele queria fazer 50 e fez 50? Ele queria fazer 100 e fez 50? E aí vem um outro ponto sobre a meta, porque não adianta você ter meta e não acompanhar. E aí o Falcone, que é um dos gurus aí de excelência aqui do Brasil, ele diz o seguinte, que tem dois principais motivos para você não conseguir atingir seus objetivos e suas metas. Anota isso também. Dois principais motivos pelos quais você não atinge os seus objetivos e suas metas. O primeiro que a gente vai abordar aqui, falta de planejamento, que é o nosso próximo bloco. Você tem a sua meta, você tem lá o que você quer fazer, mas você não planeja como você vai fazer. Você não transforma em ações, em coisas que você vai dar cheque lá no seu dia, se você cumpriu ou não cumpriu. Então, o terceiro pilar que você vai construir na sua casinha é planejamento. E voltando aqui então, o segundo principal motivo pelo qual você não atinge os seus objetivos, o segundo principal motivo pelo qual você não atinge as suas metas é porque você não acompanha a evolução delas. Então, esse motorista, por exemplo, ele pode não ter noção ainda de direito de qual que é a meta dele. E aí o planejamento e controle ele pode ajudar a criar o seu objetivo e a sua meta. Então ele pode dizer lá que um dia que ele considerou que foi bom, ele fez 40 viagens. Ele vai anotar lá no quadrinho dele, no iPad dele, onde for, 40. Aí no dia seguinte ele vai lá e faz 30 viagens. Ele fala, esse dia não foi tão bom, 30 viagens. No outro dia ele fala, nossa, esse dia foi excelente, fiz 35. Então não é sempre que eu vou fazer 40. E com o tempo ele vai ver o que é um dia bom e um dia ruim. E aí ele vai definir qual que vai ser a meta dele. 35 viagens, 40 viagens, 50 viagens. E uma vez que ele tem isso bem definido, tem essa meta estabelecida, ele consegue saber se 50 viagens é um dia bom ou um dia ruim. Então eu preciso ter metas, eu preciso ter objetivos, resultados que garantam que eu vou atingir a minha visão, garantam que eu vou atingir o meu objetivo de longo prazo. Então, lembre-se, o que não é medido não é lembrado. Entrando no nosso terceiro pilar, lembrando aqui quais foram os dois primeiros, visão e metas e objetivos.
Agora vamos para o nosso terceiro pilar. E aí seja muito bem-vindo Sérgio, Bernardo, Marco, Carmen, Maria Ferri, sejam todos muito bem-vindos aí à nossa live de hoje. Estamos falando sobre cultura de excelência e agora estamos construindo o terceiro pilar que ajuda a gente a atingir essa cultura de excelência. E o terceiro pilar é planejamento, que é a nossa capacidade de pegar o nosso objetivo e transformar eles em recursos, tempo e esforço. Então, se eu tenho um objetivo de gerar, vou pegar o objetivo que eu estava falando antes aqui, uma renda de Uber, eu primeiro preciso ter um carro, preciso ter um recurso, eu preciso disponibilizar meu tempo. Então, se é uma renda extra, eu preciso separar uma parte do meu dia para isso. Se é a minha renda principal, eu preciso dedicar o meu dia para isso. Então, tem que ter um tempo para conseguir atingir o meu objetivo e, consequentemente, empenhar o meu esforço. Eu tenho que executar esse planejamento. A gente não pode ficar só no mundo das ideias. E uma vez que você tem esse planejamento, você tem que ter o controle desse planejamento. E aí existem diversas linhas de sugestão de planejamento. Eu gosto de trabalhar com o seguinte horizonte. Horizonte de planejamento de longo prazo, onde você vai ter uma meta ali anual, semestral. Um horizonte de planejamento de médio prazo, que você vai pegar essa meta aí de 6 meses, 1 ano, e você vai quebrar em marcos ali de médio prazo. O que é um médio prazo? No máximo 3 meses. Eu gosto muito de trabalhar com janelas trimestrais de planejamento, inclusive pessoal. E aí, desse planejamento de médio prazo, você vai quebrar em atividades de curto prazo. E aqui, a chave para você começar uma cultura de excelência está na sua gestão do seu curto prazo. O que é o curto prazo, Pedro? 1 semana. Como que você planeja a sua semana? Como que você vai chegar na sexta-feira e dizer se a sua semana foi boa ou ruim? O que você está fazendo ao longo da sua semana para você saber se ela atingiu o resultado esperado ou não? Você sabe dizer isso hoje? No seu time, o seu time sabe dizer se a semana dele foi boa ou ruim? Então, com isso você consegue entender se você está criando ou não ferramentas e pilares para o seu time trabalhar em excelência. Eu lembro uma vez que eu estava numa obra e a gente criou uma ferramenta muito simples para isso. A gente tinha lá a meta semanal dos encarregados, e aí ele quebrava, era uma obra de rodovia, né? Então ele quebrava aquela meta semanal em metas diárias, no caso eles trabalhavam 5 dias por semana, eles quebravam em 5 dias, e por 5 a meta deles, de quanto que eles tinham que avançar com aquela rodovia, e aí cada encarregado recebeu uma bandeirinha. E aí no início do dia o encarregado pegava aquela bandeirinha, levava para o time dele e falava, hoje a gente tem que chegar até aqui. Aí cravava aquela bandeirinha na meta deles do dia. E o dia inteiro, toda aquela equipe estava trabalhando, olhando para aquela bandeira e falando, se eu chegar ali, meu dia foi um sucesso. Se eu não chegar ali, meu dia fracassou. E todo dia, esse time fazia o que a gente chamava do PDCA, que é planejar, executar, controlar e ajustar, que é a base do nosso quarto pilar, que é, se vocês estiverem fazendo o desenho da sua casinha, a melhoria contínua. Então, esse time olhava para aquela meta, executava aquele plano diário, via se falhou ou não dentro do dia dele, e no final do dia ele tinha uma rotina de discutir por que eles atingiram ou não. Porque não são só as vezes que a gente não atinge o resultado que a gente tem que entender por que não atingiu. Mas quando a gente atinge, a gente tem que também entender o que nos levou a atingir aquele resultado. E é impressionante como simplesmente emplacar esse sistema de plaquinha, era uma madeira com uma bandeirinha de papel plastificado, mudou completamente a performance daquele time. Porque deixou de ser algo subjetivo, um cronograma que eles recebiam no papel, para uma meta física, visual que eles enxergavam lá no dia a dia. E você? Você tem clareza hoje das suas metas? Conta pra gente aí no chat se você tem clareza hoje das suas metas, se você sabe o que é sucesso para a sua semana hoje ou não. Se você sabe o que é sucesso para o seu dia hoje ou não. Você chegou no final do seu dia hoje, com certeza aqui, quem está aqui numa live essa hora, assistindo sobre cultura de excelência, é porque é uma pessoa dedicada. Então eu tenho certeza que você chegou hoje no final do dia cansado, entregando tudo de si. Mas você sentiu que você atingiu seus resultados? Ou você sentiu que você falou, cara, largou a caneta, não dá mais hoje,
se eu ficar aqui para fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou ficar aqui até amanhã. E você simplesmente teve que abandonar porque não dava para fazer de tanta coisa que você tinha para fazer. Então, como que você garante que seu dia está sendo produtivo, que você está fazendo o que é prioridade? Então a gente entra, falamos do primeiro pilar, ter uma visão. Segundo pilar, ter metas. Terceiro pilar, ter um planejamento. Quarto pilar, viver uma cultura de melhoria contínua. Então, que isso, Marcão? Abandonou aí para estar na live? Então dá tempo de voltar aí, que a live é curtinha. Em 10 minutos a gente já está encerrando. Inclusive, pessoal, preparem perguntas aí, podem mandar no chat, que em breve a gente está fechando aqui o desenho da nossa casinha, eu vou abrir para pergunta para vocês. Então, na melhoria contínua, o que a gente vai pregar na melhoria contínua? Que aí a gente vai ter que voltar lá nos nossos filões. A gente não vai querer nem o desleixo e nem o perfeccionismo. O desleixo, porque a gente vai achar que o que a gente está fazendo hoje está bom. Por quê? Porque, cara, todo mundo aqui é dedicado, todo mundo aqui deu o seu melhor, ninguém aqui tá de migué, então, pô, tá bom, gente. Foi muito bom hoje o dia, porque todo mundo fez o que dava para fazer. Isso vai entrar no bloco do desleixo. A gente não quer na nossa cultura de excelência. Tem um segundo pilar, que é o pilar do perfeccionismo, que vai contra a cultura de excelência, que é aquele que nunca vai estar bom. Então, você vai chegar no final do dia frustrado, cansado, gerando estresse, desgastando, e nunca, não importa o quanto você faça, o quanto você lute, nunca vai estar bom. Nunca seu time vai ter atingido o suficiente. Nunca você vai ter feito o suficiente. Sua cobrança vai estar lá em cima. Você vai estar sempre cansado, desmotivado, sentindo que não é o suficiente, que não está bom o suficiente. Isso também não é uma cultura de excelência. A cultura de excelência, ela vai pegar essa ânsia por fazer mais, mas canalizar para o próximo passo que você tem que dar. E aí tem um youtuber muito famoso, inclusive o maior youtuber do mundo, chamado MrBeast, que ele tem uma frase que tem muito a ver com o que a gente está falando. Uma vez ele foi questionado, como que você faz para criar um canal no YouTube de sucesso também? E ele falou, você vai pegar e vai gravar 100 vídeos. E em cada vídeo você vai melhorar alguma coisa. Então, fiz essa live hoje, vi que tem uma luz estourando aqui atrás. Então no meu próximo vídeo eu vou focar que não tenha luz estourando no meu fundo. Essa é a melhoria do meu próximo vídeo. No outro vídeo eu percebi que eu não estou enquadrado aqui no fundo, ou que o meu áudio não ficou tão bom porque eu não estou com o microfone de lapela. Eu vou melhorar meu áudio, eu vou melhorar meu enquadramento, eu vou melhorar minha gesticulação das mãos, eu vou melhorar a velocidade que eu falo, porque eu falei lento demais ou falei rápido demais. E em cada vídeo você melhora uma coisa. E ele falou, se você chegar no 100º vídeo, você vai ter criado um canal de YouTube de sucesso. E aí o que ele falou? 95% das pessoas não chegam nem no 100º vídeo. Então, dentro de criar uma cultura de excelência, a gente precisa primeiro entender qual que é o nosso padrão. Onde que eu estou hoje? Começa com o que você tem hoje. Como que foi o seu dia hoje? E faz uma autoanálise agora. O que dá para melhorar para amanhã? Com certeza você tem uma lista de insatisfações com o seu dia. Talvez você não tenha comido do jeito que você gostaria, você não tenha tirado o tempo de almoço ou com sua família que você gostaria, talvez você não tenha conseguido focar nas reuniões que você entrou e ficava fazendo coisa em paralelo, talvez você não tenha acordado na hora que você queria, você não dormiu na hora que você queria. Tem N coisas para você melhorar. Escolhe uma. O que dá para melhorar amanhã? Isso é a cultura de excelência. Você pode aplicar na sua vida pessoal, você pode aplicar no seu time. E aí você vai melhorando. E uma vez que você melhorou, você tem que estabilizar aquele padrão. Porque a melhoria contínua, ela parte de um padrão existente. Então, padroniza aquele novo hábito, internaliza aquela melhoria que você fez e aí parte para uma nova melhoria. Porque muitas das vezes o que impede a gente de atingir a excelência é que dá saltos muito grandes ou muito rápidos. E isso faz com que a gente queira atingir a perfeição em vez de buscar o caminho da excelência. Então, quem já não sentiu isso, né? Que voltou para a academia, malhou todos os músculos de uma vez, no dia seguinte ficou 3 dias sem conseguir malhar, porque fez esforço demais. Então, da mesma forma, seja no que for que você esteja trabalhando, escolhe uma coisa, melhora, garante o padrão, garante estabilidade, vai para a próxima e busca continuamente
a sua melhoria. E quem trouxe isso, né, foi Deming lá há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Quem aperfeiçoou isso, como eu já comentei aqui, foi o sistema Toyota, que tinha os carros inquebráveis, que ninguém entendia como isso acontecia. E lá no sistema Toyota, até hoje, eles trabalham buscando melhoria. Até hoje, eles buscam pequenos incrementos do que pode ser melhorado na fabricação de um carro. Então, se profissionais extremamente dedicados, talentosos, treinados, continuam décadas depois trabalhando em melhoria, a sua jornada de melhoria, pessoal ou profissional, não vai ser diferente. Ela é contínua. Se a gente for trabalhar aqui nos nossos princípios, como eu comentei, na escola de negócios, nós trabalhamos com princípios bíblicos e cristãos milenários que dão sucesso, que fazem a gente atingir resultado à maneira de Deus. Um deles é que nós vamos viver toda a nossa vida em busca de atingir a estatura do varão perfeito. O que isso é? Senão a melhoria contínua. Nós vamos olhar para o nosso caráter, vamos olhar para a nossa identidade, vamos olhar para as nossas atitudes e ver aonde que eu estou de diferença com esse varão perfeito que é Cristo. E eu vou olhar, tem algo que eu posso melhorar. Tem algo que eu posso melhorar. E a nossa vida inteira vai ser assim. E o que a gente tem que fazer? Atingir o padrão, manter esse padrão e buscar a nossa próxima melhoria. Essa é a cultura da melhoria contínua. Mas esses pilares, eles vão estar em cima de dois fundamentos. O primeiro é a sua identidade. Então, se você está fazendo a sua casinha aí, fez os 4 pilares, escreve agora um fundamento, um retângulo embaixo desses pilares que vai sustentar eles, que é a sua identidade. A identidade vai trazer a sua motivação correta, mas isso eu vou deixar para a gente aprofundar lá na escola. E o segundo são os princípios, que é todo o arcabouço que a gente vai trazer dentro da escola, que são os princípios que vão sustentar a sua visão, que vão direcionar a sua visão, vão direcionar suas metas, seu planejamento e sua melhoria contínua. São a sua identidade e os princípios que vão ser o fundamento que vão te nortear. E aí, botando no fundo esses fundamentos, né, da identidade e dos princípios, você pode construir o telhado da sua casa agora e chamar lá de resultados. É dessa forma que você vai atingir seus objetivos, que sua equipe vai ser mais produtiva e que você vai encontrar a excelência onde você trabalha.